Fala pessoal, aqui é o professor Rafael. Tô mudando aqui, na verdade, hoje o formato do, da minha gravação de hoje, porque vim fazer um react, né? Eu postei no meu Instagram, o link tá aí na descrição, três stories, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês e ao mesmo tempo compartilhar uma possível resposta, né? Para os questionamentos que eu faço lá, né? E aí eu vou ler aqui para vocês o que eu debati lá e trago aqui, né, mais algumas considerações, né? A pergunta: você já viu em outro conflito barra guerra promovida por um país imperialista, Estados Unidos principalmente, 36 minutos no Fantástico, eu até esqueci de escrever Fantástico aqui, e metade do tempo dos jornais da Globo serem dedicados ao tema, né? Eu estava assistindo Fantástico domingo quando o presidente da Ucrânia falou até uma música sacra, tocou assim ao fundo, né? Hoje eu ouvi falar por 15 minutos o Jornal da Globo, né, falando das vítimas, né? Hoje eu ouvi por 15 minutos falando das vítimas. E aí até o repórter falou assim, o som da dor ecoa. Vamos lá, vou continuar aqui, né? Obviamente sou contra o imperialismo e suas guerras e não é de hoje, né? Esses questionamentos que eu estou fazendo, vou logo comentar aqui no começo, pode levar algum esperto, alguma pessoa inteligente, né? Alguma pessoa que não concorda comigo ideologicamente, a querer dizer que ó, o Rafael ele é a favor da Rússia, ele é a favor da guerra. E quero deixar bem claro que eu sou contra a guerra, né? Sempre fui contra a guerra. E não debato isso hoje porque chegou no meu zap zap, porque estão querendo o Brasil polarizar a questão da guerra, quem é Bolsonaro, quem não é, quem é de esquerda, quem é de direita. Ah, a questão não é isso, né? A questão não é isso, a questão é outra, né? É outra. Então, desde muito jovem, né? Assim, desde, hoje nós estamos em 2022, então desde que tem 15 anos que eu debato a questão da guerra. Eu olho no meu currículo Lattes e o primeiro evento que eu participei como acadêmico foi justamente um debate sobre a guerra no Oriente Médio, né? Então não é de hoje que eu estou nesse debate. Aí eu pergunto, né? Por qual motivo guerras no Oriente Médio, golpes na América Central e do Sul e mortes por bombas Yankees na África não ganham tal destaque na mídia global e em geral? Deixa eu só voltar aqui que eu fechei sem querer. Eu continuo dizendo, eu me formei na universidade pública e já debatemos muito isso por lá, né? Lá existem estudantes orientalistas, né? Existem estudantes que vão estudar a questão do globalismo, da geopolítica, né? Da geopolítica do petróleo, até meu orientador do doutorado trabalha com isso, eu fiz uma disciplina com ele sobre a geopolítica do petróleo e a sua relação com o poder, com guerras. Então, isso é uma coisa que é debatida há muito tempo, né? Há muito tempo e não só na minha carreira, mas na universidade em geral, né? Aquela universidade que você, doutor em geopolítica do Instagram e do Zap Zap, abomina, né? Os Estados Unidos movimentam sua economia na base da guerra. Se você somar dois ou três presidentes, qualquer dois ou três, facilmente chega na casa do milhão o número de mortos. Mas mesmo assim não há tal comoção. Os Estados Unidos não é retirado de nenhuma guerra. E mais uma vez, não estou defendendo a Rússia. Estou exigindo tratamentos iguais para todos os imperialistas e invasores como Rússia e Estados Unidos, né? O Catar, por exemplo, que vai sediar a Copa, é um lugar por excelência de desrespeito aos direitos humanos. Mesmo assim, a Copa vai acontecer lá. Estou querendo mostrar aqui nesse vídeo para vocês o quanto que esses posicionamentos humanísticos de direitos humanos são intencionais, pendendo para beneficiar um lado, né? Se aproveitando dessa dualidade que nós estamos vivendo, né? Seria o certo que todas as sanções que estão sendo aplicadas à Rússia fossem aplicadas também aos Estados Unidos em todas as guerras que ele fizesse. Eu duvido, eu duvido que ele continuaria fazendo tantas guerras assim. Hoje mesmo, hoje,
os Estados Unidos está, nós tivemos, né, nessa semana 5 bombardeios de larga escala no mundo e 2 foram proporcionados pelos Estados Unidos. Um pela China, que também não sofre sanções. O outro eu esqueci, mas foi algum país ali no Oriente Médio. E o outro na Rússia, pela Rússia, né? Aí, vou continuar a leitura. Quando argumentamos isso, vem um gênio, um J, de propósito, dizer que estamos defendendo a guerra. Não, você que só começou a se importar com a guerra agora porque a mídia massificou esse processo. E massificou de forma unilateral. Né? Nós tivemos ontem uma live com o Murilo, o professor Murilo e o professor Giovanni, falando uma análise histórica e geopolítica, né? Um enquanto formado e professor em relações internacionais e o outro geógrafo, né, que trabalha com a questão geopolítica. Nós tivemos uma análise muito interessante desse processo que não passa por essa polaridade, né, ser Ucrânia ou ser Rússia, né, obviamente sermos a favor das pessoas e da paz, né. Tanto que 90% das análises que leio aqui são erradas, né? Eu acho que eu fui até generoso. Eu penso que 99% das análises que eu leio, né, colocando o presidente da Rússia como o herói, colocando o presidente da Ucrânia como herói, né, que na verdade é um cara extremamente... O Putin também, né? Já vou falar do Putin. O cara, esqueci o nome dele, o presidente da Ucrânia, extremamente antidemocrático, dissolveu o parlamento, né, aquele parlamento que ele fez um filme atirando no parlamento, ele dissolveu. Tem dentro do exército, pago pelo dinheiro público ucraniano, um braço neonazista, né, fora as diversas milícias que são incentivadas pelo governo para combater separatistas russos, né? Então nós temos aí uma situação que nós não podemos glorificar esse cara como herói, né? Ah, mas até um ex-aluno meu, um colega, falou assim: ah, mas ele é judeu. Tá, ele é judeu, mas não diminui o passo, né, o ponto de que ele está pagando neonazistas com o dinheiro do governo dele, né? Isso aqui no Brasil, o Lula não pôde dizer, ah, eu não sabia, o Aécio disse eu não sabia, né? Nenhum político pode dizer eu não sei. O presidente da Ucrânia também não pode dizer eu não sabia disso, né? Ele sabia e ele continuou pagando com interesses políticos, né? E o Putin é outro, né? Muita gente quer colocar no Putin uma questão de ser de esquerda, querer reviver a União Soviética, tudo isso é teoria da conspiração. O Putin é um conservador, né? Ele proíbe manifestações, ele persegue a galera dos direitos humanos, ele persegue a galera da comunidade LGBT, ele prende, manda matar. Então, assim, não adianta querer colocar o Putin numa agenda de esquerda progressista, essa galera que luta contra racismo, que luta a favor da comunidade LGBTQ+, porque não tem como, ele faz justamente o contrário, né? Então, essas associações de transformar pessoas em heróis, né, é muito complicada, tá? E aí o último slide aqui, o último stories, na verdade, a pergunta que não quer calar é: por que a mídia só se manifesta com essa intensidade agora, neste conflito? E os demais conflitos, né? Se manifestou com uma intensidade menor quando os Estados Unidos ele fugiu lá do Afeganistão, né? Fugiu após uma campanha desastrosa, né? Que jogou o país nos braços do Talibã novamente, que inclusive está agora pedindo a paz, né? É muito engraçado alguém que mata opositores, né? Que vive que rege as coisas pela guerra, querer pedir a paz. Os Estados Unidos nesse sentido, é a mesma coisa, né? Uma economia baseada na guerra, né? Que tem aí como premissa agora pedir a paz, né? Onde estão os guerreiros da paz quando a África é atacada em nome de pedras preciosas? Oriente Médio em nome do petróleo e a América do Sul tem ditaduras implementadas pelos Estados Unidos para comandar indiretamente esses países. Onde estão vocês que colocam suas hashtags,
que falam que foi Deus, que falam que temos que lutar pela paz. Aonde estão vocês? Onde estão vocês? Né? Não podemos esquecer que a casa, eu esqueci agora o nome, né? A casa central da política, onde fica o presidente chileno, foi bombardeada por um caça norte-americano. Não podemos esquecer, na década de 50 do século XX, não podemos esquecer que recentemente, na segunda década do século XX, os Estados Unidos financiou, com inclusive o Elon Musk, aquela porta com dinheiro, ele é burro igual uma porta, só tem dinheiro, ele colocando no seu Twitter que financiou e financiará quantos golpes forem necessários. Não podemos esquecer disso. E aonde estavam vocês quando políticos eleitos pelo povo, aqui na Bolívia, que é aqui do lado de Rondônia, foram agredidos na rua, seus familiares foram presos, eles foram escorraçados de suas casas? Onde estavam vocês? Né? Tanto que agora teve uma nova eleição com intervenção internacional e eles foram reeleitos, aqueles que foram expulsos pelo golpe de Estado que os Estados Unidos meteu o seu bedelho. Isso não é teoria da conspiração, está no Twitter de alguns envolvidos, né? Isso é comprovado, o governo boliviano e outros investigadores comprovaram. Onde estavam vocês? Né? Onde estava a mídia? Existem diversas respostas para isso. Eu vou trazer apenas uma nesse vídeo. Quando eu falo vocês, a maioria de vocês estão sendo manipulados. A mídia massifica, criança chorando, eu me entristeço, né? A minha esposa aqui, minha companheira, até quando começa a passar isso, eu assisto bastante, quando começa a passar no jornal, ela pede para eu tirar, se possível, senão ela vai para outro cômodo, ou eu vou para outro cômodo, porque eu estou assistindo muito, ela também, mas ela não aguenta tanto peso, e eu também passei alguns bocados vendo algumas imagens. A questão aqui não é que eu estou a favor do Putin, só que meu posicionamento desde sempre, desde 2007, ser contra a guerra e ser contra essas grandes nações imperialistas que expandem seus poderes, né, em cima de nações menores, a partir da violência, a partir da dominação econômica, a partir da intervenção política. Deixando isso bem claro. Mas a grande maioria de vocês está se comovendo agora porque a mídia está colocando. Mas por que a mídia não coloca quando pessoas pretas, africanas, quando pessoas indígenas sofrem violências semelhantes? Por quê? Por quê? Né? Existem várias respostas. Eu vou colocar uma para rodar agora. Assistam aí. Isso é do... Deixa eu ver aqui. Desculpa, para eu fazer a referência correta. Do Mídia Ninja, que pegou de outro rapaz. Vocês podem ir lá neles e vai estar a referência inicial, tá? De quem fez a montagem. Shelters. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European. Não, veja só, eu tô rindo de forma irônica, que a segunda jornalista, ela tá assim, emocionada, ela fala, isso aqui não é um país em desenvolvimento na África, isso aqui é a Europa, e ela fica com o olho vermelho. Quer dizer que se fosse na África, né, nós teríamos uma menor comoção. A primeira pessoa falou que também, né? É um país europeu, é quase Europa, né? Vejam. Peraí. People are hiding out in bomb shelters, but this isn't
a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live como next a door África é colocado sempre como um contraposto, né? Contraponto. Não são Síria. Neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are são cristãos, são brancos. White. They're very similar to people. I mean, people who live in Poland. People are hiding out in bomb shelters. Então, assim, as pessoas nem escondem, né? Essas pessoas não escondem uma coisa que é muito fato. Que a mídia não dá a mesma visibilidade para o sofrimento de corpos negros e indígenas que dá, inclusive essas 4 pessoas verbalizaram uma coisa que é institucional. Eles são europeus, quase europeus, eles não são um país incivilizado. Aqui eles não são acostumados à guerra. Quem é acostumado com a guerra? Qual corpo pode sofrer essas necropolíticas? Quais corpos podem ser mortos? Tudo isso tem a ver com o debate da colonialidade, né? Que eu venho debatendo, né? Assim, enquanto interlocutor de grandes autores, com Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, Achille Mbembe, dentre outros. Interlocutor é pretensão demais, né? Enquanto alguém que lê esses autores, que essa colonialidade ela se reproduz, se manifesta dessa maneira. Certos corpos, certas formas de viver podem ser excluídos, ao passo que outros corpos, bem colocados aí, cristãos, brancos, europeus, têm um apelo maior. Por fim, somos todos contra a guerra, contra todo tipo de guerra, contra todo tipo de guerra. E vou cobrar de vocês que estão aí, certamente não, de forma correta, se solidarizando com os ucranianos, que se solidarize com os nossos irmãos indígenas que estão sendo executados, com os nossos irmãos africanos que estão sendo mortos em nome de diamante e de ouro. Que se solidarize com a próxima intervenção norte-americana em qualquer lugar do mundo. Próxima crise interna, eles vão resolver isso com alguma guerra. É isso, tá? Um vídeo um pouco maior, reagindo a algumas coisas. Obrigado. Deixa o like, deixe seu comentário, sua opinião sempre bem-vinda, concordando ou não comigo, concordando ou não com os vídeos, com o que a gente coloca aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.